lá no local do incêndio. Não apareceu até agora nenhum proprietário do Armazém Gerais Anchieta. E o Corpo de Bombeiro não sabe se o armazém funciona legal ou ilegalmente. Só sabe que lá existiam muitos tonéis cheios de acetona, óleo diesel, cheio de material combustível. Bom, e agora nós estamos exatamente no centro da cidade, próximo ao Vale do Anhangabaú. O Alencar vai descer a câmera aqui, vocês vão ver o trânsito. Esse é o trânsito da Avenida 23 de Maio. Olha, totalmente parado nos dois sentidos. E o sentido que vem também da São Júlio, que entra no Vale do Anhangabaú, por baixo aqui do Vale, no túnel, totalmente parado. Vou pedir ao comandante Paulo esticar um pouquinho. Vamos mostrar ali a Avenida Tiradentes, Avenida Prestes Maia, e Tiradentes, que está completamente parado também. Esse é o centro da cidade. E olha, nós estivemos passando aqui na Avenida do Estado, também o trânsito está muito parado. E na Marginal do Tietê, no sentido Lapa, Vila Maria, Vila Guilherme, também parado, somente no, até a ponte das Bandeiras. Até aqui parado, depois segue mais tranquilo. Olha aí o trânsito da Avenida Prestes Maia e Avenida Tiradentes. Também muito intenso e parado. O trânsito da cidade está complicado hoje. Não tem motivo nenhum. Estivemos dando uma volta aí, ver se tinha algum acidente grave. Não encontramos nenhum. 20 anos. Os pesquisadores querem a divulgação de todas as fotos tiradas pela nave Viking em 76. Os cientistas querem saber mais sobre a região conhecida como Sidônia. Segundo eles, o material divulgado até agora é uma evidência de que pode haver sinais de uma civilização extraterrestre em Marte. Os pesquisadores mostram as estranhas formações na superfície do planeta, onde aparecem uma gigantesca cabeça e pirâmides que, garantem eles, são indícios de vida inteligente. A NASA explica que tudo não passa de um efeito da luz do Sol sobre a superfície. O grupo da missão Marte não desiste. Saiu às ruas num protesto exigindo a verdade sobre o planeta vermelho. E lembra as estranhas coincidências das missões a Marte. Naves soviéticas também tiveram problemas de comunicação, como os do satélite que não manda sinais à Terra há 5 dias. Para os cientistas da missão Marte, de aminoácidos para proteínas ajudam na manutenção do organismo como um todo. Quais são as vitaminas mais importantes e para qual é a função de cada uma delas no organismo? Por exemplo, tem 2 tipos de vitaminas. Umas que são dissolvidas em água, nós chamamos de hidrossolúveis, e aquelas que são dissolvidas em gorduras. São as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas mais importantes são a vitamina A, que principalmente para a retina, para a função do olho. A vitamina D, para a manutenção da estrutura óssea, para o crescimento ósseo. A vitamina C, de extrema importância para a manutenção do endotélio, do vaso sanguíneo e algumas outras funções. A vitamina E, que também tem uma importância muito grande agora, que depois nós podemos discutir sobre como um antioxidante, talvez um protetor contra um futuro infarto do miocárdio e doença coronariana. Quem é que precisa mais de vitamina? A criança, o adolescente, o adulto, a pessoa de mais idade? Isso. A criança principalmente precisa de algumas vitaminas. É fundamental no crescimento essas vitaminas que eu citei. O idoso também precisa de muita vitamina. O adulto, a não ser que ele esteja sob algum tipo de estresse, um atleta que precise de um suplemento a mais, ou após uma convalescença, o paciente que toma antibiótico por muito tempo, sim, vai sim precisar de mais vitaminas. Agora virou moda tomar vitamina, né? Todo mundo receita vitamina para todo mundo. Eu não estou falando de médico. O médico, quando receita vitamina, está fazendo isso porque ele considera que organicamente a pessoa precisa da vitamina. Mas as pessoas que não são médicas, uma conta para outra, olha, toma a tua vitamina, você está cansado, precisa disso, está com um problema assim, toma a tua vitamina. Quem vai para o exterior traz vitamina para ele, para a família e para os amigos. Isso é bom? Olha, a vitamina, você consegue adquirir todas as vitaminas que você precisa para o seu dia a dia, para o seu organismo, pela alimentação. É desnecessário um suplemento vitamínico. Tanto que eu estava comentando com você antes de começar a entrevista, que agora está sendo descrita nos Estados Unidos, saiu há 8 meses, uma síndrome nova, que é uma doença chamada mialgia eosinofilia, ou seja, uma dor muscular muito importante, o paciente tem febre, tem dor de cabeça, é uma sensação de mal-estar muito grande, induzida por um aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido é encontrado nesses complexos vitamínicos. Então, pessoas que usam e abusam desses complexos vitamínicos podem até ter uma doença, ou seja, e outras... Quer dizer, tomando vitamina demais, você pode ter um problema que você não tinha antes. Não tinha. Vitamina A,
por exemplo, ela é muito importante, quer dizer, para o organismo, mas em excesso ela dá uma síndrome importante de dor de cabeça, náusea, vômito. E mais importante, também ano passado nos Estados Unidos, o leite ele é enriquecido com vitamina D nos Estados Unidos. Aqui no Brasil alguns alimentos são. E o americano tem uma mania de tomar leite muito grande. Então tudo que é vitaminado ele toma em excesso. Ele tomou muito leite em excesso, em algumas populações foi diagnosticada intoxicação por vitamina D, que leva a um quadro de hipercalcemia que pode ser até fatal. Então vitamina tem que ser tomado sob orientação médica e com cuidado. Então eu gostaria que o senhor relembrasse quais são os principais alimentos que contêm vitaminas, ou seja, a gente ingerindo esses alimentos não precisa tomar comprimido, vamos chamar assim, de vitamina. Certo, por exemplo, o leite, para criança principalmente, o leite é muito rico em vitamina D. A carne tem fósforo, tem cálcio e tem alguns outros complexos vitamínicos, mas vitamina, verduras e os legumes, por exemplo. A maior parte das verduras de folhas verdes, ou então aquelas que são vermelhas ou amarelas, ela tem beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, elas têm vitamina D, elas têm vitamina C, elas têm vitaminas do complexo B. Então uma alimentação balanceada com leite, ovos, carne, arroz, feijão e verduras verdes e frutas é o suficiente para nossa quantidade diária de vitaminas. Mais do que isso, não é necessário. Da superfície enviadas pelo Orbiter incluíram os leitos dos rios secos, uma vez que toda a água estava concentrada nas calotas polares. Enquanto isso, o Lander estendia sua pá e analisava o solo, além de emitir imagens da superfície. Mas a União Soviética já estava pronta para analisar mais detalhadamente a Lua com um veículo extraordinário, o Lunar Cod, operado da Terra através de controle remoto. Depois de se separar do foguete lançador, o Lunar Cod cobriu vários quilômetros da superfície. Os americanos avançavam cada vez mais pelo sistema solar. Uma das suas espaçonaves passou perto da superfície vermelha e fluida de Júpiter. Fotografou Io, uma das muitas luas do planeta, e suas erupções vulcânicas, e obteve fotos dramáticas de algumas das outras luas. Os sinais que transmitiam essas imagens levaram 45 minutos para chegar à Terra. E precisaram ser... Também passou perto de Saturno e seus incríveis anéis. Os americanos usaram de Saturno, construído para levar o homem à Lua. Este foi o veículo que o transportou do prédio de montagem até a plataforma de lançamento. Realizaram-se muitas pesquisas, inclusive com esse homem-foguete, assim como movimentos simulados numa gravidade de 1/6. Essa estrutura voadora enquanto testes de gestão eram realizados no módulo de comando, assim como a sua queda na água. Será que se equilibraria novamente? Os tripulantes conseguiriam sair com segurança através das escotilhas? Finalmente, 3 homens aproximavam-se agora da Lua e a claridade da Lua tiveram a primeira visão da superfície coberta de crateras. Frank Borman desafiando a gravidade. E por incrível que pareça, contemplando a Terra pela primeira vez acima da paisagem lunar.
mais um ensaio. Desta vez, o Lunar Lander desce e entra na órbita da Lua, mas ainda não pousa. Agora estava tudo pronto. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Mike Collins, os 3 homens escolhidos como os primeiros tripulantes a descer na Lua a bordo da Apollo 11. Neil Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power A transfer. imprensa do mundo inteiro estava a postos para a decolagem. A Apollo 11 inicia sua tentativa de chegar à Lua. O primeiro estágio da separação é um sucesso. A Lua, o alvo desejado, está cada vez mais próxima do campo de visão. Agora a descida final na direção da superfície, a uma distância de poucos metros, tocando o chão, levantando poeira. Contact light. Tranquility Base here. Eagle has landed. That's one. A águia pousou. One. Os astronautas na superfície da Lua ficaram gravadas para sempre na mente do homem. As primeiras imagens fantasmagóricas da TV. O módulo de ascensão que se une ao módulo de comando. Momentos tensos de preparação para a união final. A tripulação se prepara para voltar à Terra. A tripulação terá de passar 2 semanas de quarentena para não trazerem bactérias nocivas à Terra. A fase final do retorno, com a abertura do paraquedas, a queda na água e a recuperação dos astronautas pelo porta-aviões. Os tripulantes entram no caminhão onde vão passar o período de quarentena. Só daqui a 2 semanas desfilarão sob a chuva de papel picado pelas ruas de Nova York. Esta foi a Apollo 11. A Apollo 12 chegou com sucesso à outra parte da Lua, mas a Apollo 13 sofreu uma explosão no módulo de serviço durante a decolagem. Durante 3 dias, os navios aguardavam na expectativa de um retorno. Os especialistas em voos espaciais trabalhavam em conjunto com os tripulantes para mantê-los vivos. A espaçonave deveria fazer ainda uma volta em redor da Lua antes de voltar à Terra.
Apollo 15. Desta vez, a nave incluía um novo equipamento, um veículo chamado Rover. Os astronautas dirigiram esse veículo por vários quilômetros, ampliando assim a área das pesquisas. A coleta de amostras da superfície nem sempre foi fácil, e houve alguns momentos difíceis. É preciso ajuda para levantar-se. O astronauta lembra uma tartaruga deitada sobre o próprio casco. Ao todo, centenas de quilos de solo e rochas lunares foram trazidos para a Terra como parte da recompensa pelo grande sucesso do projeto Apollo. O satélite de comunicações Early Bird, numa órbita terrestre geoestacionária, permitiu a transmissão de imagens de televisão entre pontos distantes do globo. Trocas e informações sobre criminosos procurados. Transmissão ao vivo de operações para pesquisas médicas. De repente, o mundo ficava menor. Os satélites tornavam-se cada vez maiores. O projeto Intelsat, que contou com a participação de mais de 100 países, começou com o Intelsat 3. Com 1.200 circuitos telefônicos e canais de TV, eram cada vez maiores em tamanho e capacidade. Estações terrestres foram construídas para operar em conjunto com satélites. Algumas eram pequenas, mas os pratos grandes, de 30 metros, ainda eram necessários. E em alguns lugares, várias dessas antenas apontavam para diferentes satélites. Pratos móveis, como esses, eram usados nas Ilhas Malvinas. Puderam ser instalados para garantir as comunicações vitais. O mundo pôde assim assistir ao vivo à transmissão dos Jogos Olímpicos. Os canadenses construíram o satélite Anik, com o objetivo de garantir ao norte ártico do país as comunicações vitais. E construíram o Brasilsat, fundamental para o desenvolvimento de nossas telecomunicações. A Austrália comprou seu próprio sistema e os indonésios compraram o Palapa para unir as comunidades espalhadas por todo o país. 22 países árabes se uniram no projeto Arabsat para comprar um satélite da Europa. Depois de montado e testado, o satélite foi colocado em órbita pelo Ariane, o foguete europeu. A inauguração histórica das instalações do projeto permitiu ao mundo árabe trocar informações através de estações como essa em Riad. وسعتها 225 دائرة قابلة للزيادة. A transmissão direta via satélite, levando os programas diretamente do estúdio até as casas, tornou-se possível com a potência cada vez maior dos satélites, graças às pequenas antenas de 1 metro de diâmetro, como essas no Japão. Os chineses desenvolveram satélites de comunicações com finalidades semelhantes, visando servir a uma população de 1 bilhão de habitantes. Outra utilização importante dos satélites. Informações sobre tragédias, como grandes incêndios através de estações terrestres portáteis como essas utilizadas em Tóquio. Os satélites de comunicações são instrumentos muito úteis à população mundial. Não menos importante é o seu novo uso na transmissão das matérias dos jornais, desde a redação até as impressoras, que podem estar em qualquer lugar do mundo. Arabsat, dando apoio aos navios em todo o mundo.
Os satélites de comunicações são importantes para a defesa. É o caso do Skynet. Em resumo, os satélites de comunicações são utilizados para as mais diversas finalidades civis e de defesa, incluindo navios e aviões. O satélite de navegação Transit foi construído pela Marinha dos Estados Unidos e colocado em órbita polar a diferentes longitudes ao redor do mundo. É controlado da Terra pelos Estados Unidos. Mas a utilização do sistema foi oferecida a outros países. Os satélites transmitem informações que permitem a pequenos receptores instalados em milhares de navios em todo o mundo detectar sua posição em um raio de poucas centenas de metros. Os Estados Unidos estão aperfeiçoando um novo sistema, o GPS Navstar, com 18 satélites em órbitas interligadas, que deverá proporcionar uma precisão ainda maior, no raio de 16 metros. Os ingressos custam de 900 a 3.000 cruzeiros reais. Futebol. O Corinthians desistiu de comprar o zagueiro Alexandre Torres do Vasco. O Timão está interessado agora em Lula, que deve ser dispensado do São Paulo pelo técnico Tele Santana. E o dinheiro da venda de Neto